É isso aí, galera. Aqui para mais um vídeo do canal @tmj.nação, o canal mais rubro-negro do Brasil. Muitas notícias para vocês, tá? Lembrando, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários nos nossos assuntos. A quantidade de visualizações está subindo demais. Agradeço muito. Mas a quantidade de like, a quantidade de comentários ainda está pouco, o YouTube está cobrando. Ajudem a gente aí, o canal não é meu, o canal é nosso, tá? Muitas notícias para vocês. De La Cruz no Rio de Janeiro, é mentira. Flamengo oficializou proposta por Gilberto, não, é mentira, só sondou. Gabigol é dúvida para o jogo contra o Vasco. Léo Pereira fora do clássico contra o Vasco. Isso e muito mais para vocês aqui no canal @tmj.nação. Muitas notícias para vocês, tá? Sampaoli aprova contratação de Lucas Veríssimo. Porém, lesões preocupam o Flamengo. O histórico de lesões dele lá no Benfica do Portugal está um pouco alto, né? Vamos colocar assim. Corinthians de olho em Pablo e Lucas Veríssimo, tá? Mundial de clube definido, lugar e dias, tá? A partir de 2025 o Mundial terá 32 clubes. Adílio aposta em Sampaoli. Além disso, Adílio também dá o conselho a Vitor Hugo, né? Pedro jogará contra o Vasco. Isso são as notícias de hoje. Eu vou falar em cada um desses assuntos, tá? Douglas Santos do Zenit da Rússia interessa ao Flamengo. Todas as notícias para vocês. Fiquem até o final do vídeo. Aqui, agora, no nosso canal @tmj.nação, canal mais rubro-negro do Brasil. Vamos começar por De La Cruz. A galera falando comigo aí, dizendo, pô, De La Cruz tá no Rio. Mentira, veio o empresário do De La Cruz. De La Cruz não está no Rio de Janeiro, tá? Veio o empresário do De La Cruz ao Rio de Janeiro, tá? Inclusive que ele é o mesmo empresário do Agostinho Rossi. Depois veio um segundo empresário, não o De La Cruz. O De La Cruz não está no Rio de Janeiro. Só para atualizar aí as informações, tá? Situar vocês aí, o De La Cruz não está no Rio de Janeiro. Negociações avançadas. Flamengo já chegou a fazer uma primeira proposta ao River Plate, que não foi aceita, até porque o River Plate espera primeiramente o jogo contra o Fluminense, já que o River Plate é o último do grupo, tá? Se caso o River Plate perder para o Fluminense, provavelmente o valor de mercado do De La Cruz deverá baixar um pouquinho para o Flamengo, tá? O Flamengo ofereceu uma quantia, né, em 7 milhões de euros, eles querem 9, mas o River Plate sendo eliminado, provavelmente o nosso futuro jogador, De La Cruz, baixará de valor, né? Provavelmente. Aí falaram, pô, o Flamengo oficializou proposta por Gilberto? Não. Flamengo não oficializou proposta alguma por Gilberto. O Gilberto está no radar do Flamengo. O Flamengo monitora a situação do jogador. Não houve proposta por Gilberto. Interessa ao Flamengo, lateral direito de 30 anos, mas proposta oficial do Flamengo na mesa do Benfica não houve, tá? O Flamengo se interessa por Gilberto, sim. Proposta ainda não houve. Léo Pereira fora do jogo contra o Vasco da Gama. Isso está confirmado, porque ele está sentindo muito posterior da coxa esquerda. Departamento médico, como ele vem jogando aí alguns jogos no sacrifício, o departamento médico do Flamengo entende que é a hora de parar ele, que ele não venha a jogar contra o departamento médico. A não ser que eles façam uma loucura, mas até agora, até o momento, escalação do Léo Pereira contra o Vasco fora. Gabigol é dúvida contra o Vasco? Sim, Gabigol é dúvida contra o Vasco. O Gabigol será reavaliado hoje, dia 5, tá? Para ver se vai ou não jogar contra o Vasco. É provável que fique fora. Mas mesmo que esteja bom, é provável que fique fora. Ah, mas chega na hora e vai pro jogo. Pode acontecer. Por conta de
o Gabigol está sentindo, ele saiu do último jogo mancando, e por conta também de se poupar, porque tem um jogo quinta-feira também, que é de suma importância, que é contra o Racing na Libertadores. Tá beleza? O Corinthians de olho em Pablo e Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo está no radar do Flamengo. Então o que acontece? O Corinthians já anda tendo umas conversas com o Pablo e conversou também com o Lucas Veríssimo. E o que acontece? O Flamengo está de olho na contratação do Lucas Veríssimo, de 27 anos. O Jorge Sampaoli já aprovou a contratação do mesmo, porém o alto número de lesões do Lucas Veríssimo esse ano preocupa muito o Flamengo. O Flamengo está de olho nisso também. Se caso acontecer do Lucas Veríssimo, por exemplo, acertar com o Corinthians, provavelmente eles não levarão o Pablo. Agora, se o Corinthians vinha acertar com o Pablo, primeiramente, provavelmente eles desistam do Lucas Veríssimo, porque a situação do Corinthians financeira não é fácil. O Corinthians está cada vez mais endividado, no negócio do estádio eles devem bilhões, enfim. Então a situação é essa. O Flamengo, Jorge Sampaoli, se agrada da contratação do Lucas Veríssimo. O Flamengo está de olho, porém de olho também na situação do atleta, tá? De 27 anos, o atleta deseja retornar ao Brasil para ter uma visibilidade maior para a seleção brasileira. Só que o Flamengo está de olho no caso das lesões aí, já que o Flamengo vem tendo muitos problemas com lesões aí durante esse tempo, então o Flamengo está de olho. O Flamengo não quer colocar os pés pelas mãos e realizar aí, se caso acontecer a contratação do Lucas Veríssimo, sabendo desse histórico de lesões. Então o Flamengo vai estudar toda essa situação. Vamos lá. Mundial de Clubes está definido. O Mundial de Clubes de 2023 será na Arábia Saudita em dezembro, tá? Entre os dias 12 e 23 de dezembro será localizado o Mundial de Clubes na Arábia Saudita. O Mundial de Clubes de 2025, 23 e 24 ainda serão nesses moldes que está tendo todo esse tempo. O Mundial de Clubes de 2025 será realizado a partir de 2025 será realizado com 32 clubes. Essas são as notícias do Mundial de Clubes. 23 e 24 continua nesse molde. A partir de 25 muda, tá? O ídolo do Flamengo, Adílio, ele aposta muito no Jorge Sampaoli. Segundo declarações dele, é um técnico ofensivo, tem o DNA do Flamengo que vem desde a década de 60 e ele trabalha muito. Agora, eu digo, para que ele dê certo, precisa também ter a reformulação do nosso elenco, tá? Então, entendo que a Adílio fala e concordo. Ele é bom técnico, não é excepcional, mas é um bom técnico e trabalha pra cacete. Se o grupo fechar com ele, vai dar certo. Ele é ofensivo e realmente ele tem o DNA do Flamengo, tá? Então, isso aí é as declarações do nosso Adílio. Inclusive, deu a declaração também sobre o Vitor Hugo. Ele aconselhou o Vitor Hugo que ele precisa aprimorar isso. Isso o quê? Na conversa que ele teve com o Vitor Hugo, quando ele chegar à frente, ele definir a jogada. Tá faltando isso nele. Então o Adílio chegou pro menino: meu filho, aprimora isso. Isso é o que tá faltando em você. Eu subi também muito novo ao time. Então, para você se consolidar, você tem que definir a jogada. O que é definir a jogada? Dar o passe certo, pensar rápido, chutar em gol, surpreender, chutar de fora da área, definir a jogada. Então, na visão do nosso Adílio, nosso ídolo eterno do Mengão, que trabalha lá dentro do Flamengo também, o Vitor Hugo precisa definir a jogada, sendo ela o passe em profundidade ou arremate em gol, tá? Conselho do Adílio não se discute, tá? Vamos falar aí, o Pedro jogará contra o Vasco, mesmo com o Gabigol jogando ou não. Isso são as informações que vêm do Flamengo para cá. E o Vasco é a segunda maior vítima do Pedro esse ano. A maior vítima do Pedro é o Maringá, no qual o Pedro marcou 4 gols no time do Maringá, lá do Paraná, que fez a classificação do Flamengo para pegar o Fluminense na Copa do Brasil.
E o Vasco esse ano é a segunda maior vítima do Pedro, que em 2 jogos marcou 3 gols. Ficou fora de um dos jogos, até aquele que o Flamengo perdeu, massacrou o Vasco, perdeu que o tal do Pumita acertou um pombo sem asa de longe. Esse jogo Pedro não estava. Então o Pedro fez 2 jogos e 3 gols. Então o Vasco é esse ano a segunda maior vítima do Pedro, tá? Agora vamos falar aí, gente, do Douglas Santos, do Zenit da Rússia. O Flamengo monitora a contratação do Douglas Santos. Ele é lateral esquerdo do Zenit da Rússia. O Flamengo entende e não fez a proposta ainda, mas vai fazer uma proposta nos mesmos moldes que fez do Ayrton Lucas. Empréstimo com opção de compra, tá? O lateral Douglas Santos tem contrato até 2026. Ele veio da base do Náutico, fez sucesso também em uma passagem no Atlético Mineiro. Em 36 jogos esse ano ele deu 6 assistências. O lateral esquerdo tem 29 anos e pretende encerrar a carreira no Náutico, clube que o formou, né? Ele é da base do Náutico. Então o Flamengo aí de olho também na lateral esquerda por conta da aposentadoria do Felipe Luiz, que provavelmente será nesse final de ano, né? E a gente tem lá o Ayrton Lucas. O Flamengo quer se calçar aí contratando mais um lateral esquerdo. Mandar abraços aí pra galera toda. E não esquecer a galera aí da Rádio Novo Horizonte, tá? 98,7 Rádio Novo Horizonte de Araruama. A toda a equipe, sem exceções. A professor Vericinho, a galera da Sacoflá, Luiz França, a ouvinte Rose. Todos sem exceções. Um abraço aí pra galera do Anaia, pra galera do Porto Velho, Porto da Madama, toda a nação rubro-negra, Leandro, Sávio, seu Valdemir, Bruno da EBD, Robson da Pilão, toda a galera aí que assiste o canal, que dá essa força. Lembrando, gente, ó, que o número de visualizações aumentou muito, muito. Mas o número de like está baixíssimo, o número de comentários está baixíssimo. O YouTube está cobrando. Eu agradeço a vocês. O canal está crescendo de pouquinho em pouquinho. Peço a ajuda de vocês. Se inscrevam no canal, é de graça. Deixem seu like e deixem seus comentários no nosso assunto. Deixem muitos likes aí para o YouTube entender que pode recomendar mais o vídeo. Está sendo recomendado. O número de visualizações aumentou muito. Estou muito satisfeito. Agora está faltando o like e o comentário de vocês. E acione as notificações do sininho. Desde já lhe agradeço. Obrigado. Tamo junto, nação.